Quando eu falo blockchain, o que vem na sua cabeça? Bitcoin ou criptomoedas? Acertei? Acontece que blockchain é a tecnologia que viabiliza que essas coisas existam, mas existem várias outras aplicações para essa tecnologia. A gente só não explora muito bem isso ainda. Uma dessas aplicações seria a de registrar votos em uma eleição. Isso é um assunto muito novo ainda, pouca gente falando disso, mas agora em época de eleição eu acho válido a gente estimular esse tipo de papo. Então vem comigo que eu vou te explicar como é que seriam as eleições sem as urnas eletrônicas, mas na verdade com você sendo o próprio TSE. Bom, uma contextualização rápida aqui. A blockchain funciona como uma rede descentralizada de computadores, que juntos vão armazenar informações como, por exemplo, as transações de Bitcoin. Isso significa, no contexto das eleições que a gente estava falando, que essa rede não seria controlada pelo TSE, mas por todos os brasileiros que quisessem fazer parte disso. Então imagina que nas eleições do futuro não é mais o TSE que vai ficar contando e registrando os votos das pessoas, mas agora é um processo descentralizado, ou seja, todo mundo pode ter uma cópia do registro desses votos. Obviamente esses dados são todos criptografados para proteger a identidade dos eleitores. Isso é muito maneiro, porque ao invés de deixar nas mãos de uma autoridade central que vai validar todos esses votos de todo mundo, existiriam aí milhares de computadores que iam fazer essa auditoria para ter certeza que tá tudo indo muito bem. E por que isso pode ser uma boa ideia? Ora, pensa aqui comigo, o que é mais fácil? Hackear a urna eletrônica, ou então o sistema central lá do TSE, ou hackear milhares de computadores aí Brasil afora? Eu sei que as propagandas de TV dizem que a urna é super segura, mas o sistema tá todo ali concentrado num único servidor que vai armazenar todos os votos do país inteiro. E aí nesse caso só nos resta confiar que essas informações estão armazenadas de forma segura. E que nem alguém de dentro do sistema eleitoral vai usar ou então fraudar essas informações, e nem alguém de fora vai conseguir acesso a essas coisas, tipo um hacker, por exemplo. E bem, eu acho que a gente pode concordar aqui que confiança é um grande problema aqui no Brasil. O número de pessoas que confiam na instituição governo aqui é muito baixo. Beleza, espero que agora eu tenha conquistado a sua atenção e que você esteja agora se perguntando como é que isso funciona, Nenesc. Bom, a resposta aqui poderia ser algo como pegar o seu celular, baixar aqui um aplicativo das eleições e aí verificar sua identidade, obviamente, e fazer o seu voto. Sem precisar ir lá no local, sem precisar pegar fila, sem precisar de mesário, sem precisar do policial lá olhando pra ver se tá tudo certo. E voa lá, eleições mais práticas, rápidas e baratas pra todo mundo. Os votos computados não podem ser alterados, a não ser, obviamente, pela própria pessoa, e nenhum voto falso também pode ser inserido. Porque todo mundo vai ter uma cópia das eleições verdadeiras, né? Dos votos verdadeiros. Então é uma bela economia de logística, de pessoas e de tempo que precisam ser mobilizados para uma eleição acontecer. Inclusive dava para votar à distância, dava para votar no meio de uma viagem, ou votar sentado no sofá da sua casa, ou sentado no banheiro. Vou relembrar, esse voto não tá indo para um sistema central que vai computar tudo isso, mas uma blockchain descentralizada, espalhada pelo Brasil, quase impossível de ser hackeada. Modelos similares estão começando a ser testados aí pelo mundo. Destaque aí, por exemplo, para a Suíça, que já fez algumas pequenas eleições usando blockchain. Eles mesmos afirmaram que foi muito mais prático e muito mais seguro. Eu acho que para países que usam ainda aquele sistema do papelzinho, que você vai lá, bota seu voto no papelzinho, coloca ele dentro da caixinha, cara, precisa ter um método mais eficiente para fazer esse tipo de coisa. A gente tá no século 21, ainda tem diversos países aí que usam o pedacinho de papel com caneta para votar, que enfim, vai ter suas vantagens, mas eu acho que hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, existem opções melhores. No caso do Brasil, pelo menos a gente já usa tecnologia, né? A gente já usa a urna eletrônica, já não é mais um negócio tão arcaico assim como papel e caneta. Bom, outras coisas poderiam ser adicionadas a esse sistema também. Então, por exemplo, como eu tinha falado, no dia das eleições você pode mudar o seu voto até o final do prazo, né? Ou então, sei lá, permitir que as pessoas sigam as decisões de outra pessoa. Então, sei lá, eu não tenho muita ideia em quem votar, mas eu confio muito que o meu professor de inglês vai saber votar melhor do que eu, então eu posso meio que dar um follow nele, e aí o que ele votar também é meu voto. Esse tipo de coisa poderia acontecer. Obviamente tem uma série de questões por trás desse tipo de maluquice que eu tô dando de exemplo aqui, mas o que eu quero dizer é que essas alternativas poderiam ser estudadas e outros tipos de coisas poderiam acontecer. Os maiores problemas que eu vejo aqui são o fato de que nem todo mundo às vezes teria um celular para votar. Aí nesses casos as autoridades teriam que dar um jeito de disponibilizar isso para as pessoas, né? Outro problema poderia ser o fato de que cada um vota onde quiser. Isso poderia ser prejudicial pro tal do voto secreto, né? Já que alguma pessoa poderia ser
ser influenciada de alguma forma a votar em um candidato específico. Mas pelo menos não ia ter chororô no fim das eleições falando que isso ou aquilo foi manipulado. Todo mundo poderia ir lá na blockchain, checar e garantir que ocorreu tudo certinho. Agora um ponto muito importante de reflexão aqui, pessoal. Desde sempre a gente se organizou na política de uma forma de que poucas pessoas representam um grupo grande de pessoas, né? Ou representam o povo. A gente não vota necessariamente naquilo que a gente acredita, a gente vota naqueles que a gente acredita. Bom, como era inviável que todo mundo ficasse dando pitaco sobre um assunto na sociedade, a gente precisou eleger algumas poucas pessoas para ficarem dando esse pitaco por nós. É isso que os políticos são, né? Os representantes do povo. Mas hoje, na era da internet, será que a gente ainda precisa ficar escolhendo alguém para representar a gente? Ou será que a gente podia nós mesmos tomarmos as próprias decisões? Por que eu preciso, por exemplo, eleger alguém a favor da maioridade penal ou qualquer outro projeto de lei, sei lá, e não ir eu mesmo lá votar nesse assunto? Então fica aí essa reflexão. Bom, talvez as eleições descentralizadas não sejam realmente a melhor opção para decisões tão importantes, para votos tão importantes como, por exemplo, decidir o presidente de um país. Mas certamente é uma forma muito maravilhosa e promissora de tocar organizações e comunidades menores. E aí eu te apresento as DAOs, as Organizações Autônomas Descentralizadas. Mas antes de eu te contar sobre isso, que tal você compartilhar esse vídeo aqui com aquele seu amigo maluco das eleições? Pode ser aquele tio, sei lá, que tá falando de eleições há 3 meses na sua cabeça. Eu acho que seria bem legal mandar esse vídeo pra ele e ouvir a opinião dele sobre esse tópico. Pois bem, as DAOs, elas são o começo de algo assim que eu mostrei pra vocês. São, por exemplo, uma empresa ou um grupo de pessoas que se juntam com um propósito em comum. Vamos supor que você e mais 19 amigos se juntem pra montar um grupo do seu bairro, né, com o objetivo de melhorar a sua vizinhança. Cada um coloca ali, vamos supor, R$100 e vocês têm R$2.000 pra fazer uma conta conjunta. A partir de agora, cada um pode começar a fazer propostas, né, de coisas pra melhorar a sua vizinhança. Então vamos supor que eu chego lá e falo assim, pessoal, eu acho que é uma boa ideia a gente instalar uma câmera de segurança por R$400. Cada um de nós pode ir lá votar sim ou não diretamente nessa proposta. E aí, caso a maioria ganhe, a conta conjunta já libera esses R$400 aí pra gente instalar a câmera de segurança. Esse exemplo que eu dei aqui de 20 pessoas só, tudo bem, a gente pode fazer uma reunião de condomínio lá, cada galera levanta a mão, o que gosta, o que não gosta, e as coisas poderiam funcionar. Mas se eu tivesse aí 200.000 pessoas, aí um sistema eletrônico ia cair muito bem aqui. Então essas coisas até então eram muito difíceis de organizar, mas hoje com internet e com blockchain existem várias outras alternativas. Com um aplicativo eu posso entrar lá, ver quais são as propostas para o meu bairro e já votar na que eu quiser. É mais ou menos assim que novas empresas estão surgindo e se organizando. Sem mais uma autoridade central que toma todas as decisões, mas tomando decisões com base na vontade da maioria, né? Isso significa tomar decisões de forma descentralizada. E aí por isso que elas são organizações autônomas, elas não precisam de alguém lá controlando esse tipo de coisa. Tá tudo já feito lá com programação, com códigos, já tá ali no software do negócio. Qualquer um que faça parte pode chegar lá e propor, e aí todos podem votar de acordo com as suas preferências. Isso pode até ser que funcione num futuro bem próximo aí para algumas empresas, mas a gente ainda tem um belíssimo caminho aí pela frente se for para implementar alguma coisa assim nas eleições de um país, né? Você gostou desse papo? Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre esse assunto, eu tô doido para saber o que vocês pensam sobre isso. No mais, eu agradeço demais por ter ficado aqui até o final, te desejo sempre muita saúde e até a próxima!